prazer estar com você nessa manhã aqui dos nossos estúdios CHF com a nossa equipe profissional. O meu cabelo está em pé aqui. Jonathan Stocker e André Luiz, eles ainda não estão arrumando o cabelo nosso, né? Mas eles vão chegar lá, né? Vão dar umas dicas aqui, porque a gente às vezes fica com uma cara meio torta aqui. Mas eles não estão nem aí com isso, eles estão aí com o conteúdo e é isso que a gente tem nos proposto semana após semana estar com você aqui falando sobre a palavra de Deus, um evangelho que transforma o nosso dia a dia, a nossa vida. Não foi só um encontro com Jesus, mas é o dia a dia escutando palavras de vida. E eu quero agradecer você, ouvinte, a estar aqui conosco nesse nosso podcast Bíblia na Mesa de verão, especial de verão. Eu quero saber, vai ter uma vinheta especial, um fundinho especial, os Palmeiras, não sei. Eu tô aqui na expectativa de saber como é que vai ser essa capa, como é que tá sendo essa capa. Enfim, a criatividade é dos nossos produtores aqui. E eu quero agradecer você, querido ouvinte, por estar aqui conosco nessa manhã do seu carro, do seu trabalho, né? Enfim, algumas pessoas ainda nesse horário não chegaram em casa ou estão ali no seu intervalo, talvez do almoço, não sei onde você está, mas eu estou feliz que você está aqui com a gente e quero que você receba com uma salva de palmas o nosso convidado dessa manhã, Vinícius Nascimento. Aê, pessoal! Nossa, Uau. Eu queria muitos botõezinhos, não é legal, Vinícius? É massa demais. É profissional aqui, o negócio É é muito irado. pensado, enfim. E como é que tem sido esse ano para você, Vinícius? Se você fosse falar uma palavra assim, o seu ano, o que você diria do seu ano? Resumir em uma palavra, Uma palavra só. eu diria desafios, Desafios. superados. 2 palavras eu sei, mas... Mas eu porque gostei. se deixar só desafio, a pessoa acha que foi ruim, entendeu? Fica com medo, né? Só que é desafios será superados. Amém, é isso aí. Desafios superados. Foi um ano onde Deus realmente nos esticou em todos os sentidos. Tá esticado, então? Está mais Nos alto, esticou, assim, mais nos triturou, comprido. nos amassou, mas no final o resultado é sempre positivo, né? Ainda bem, então, né? glória a Deus por isso. E agradecer aqui a galera, né? O Andrezão, o Jonathan. Então aí, só pra vocês saberem, pessoal, pra vocês não serem enganados, não tem ninguém trabalhando nas férias, viu? Aqui na CHF. Nós estamos gravando todos esses podcasts em um dia só. O Cal mandou mensagem lá pra Roma Apostólica e falou, pessoal, precisa gravar uma série de podcasts pras férias. Quem pode aí? Vamos fazer uma maratona. E aí a gente tá fazendo uma maratona aqui, o pessoal tá o dia todo aí gravando. Porque fazer coisa assim nas férias é pecado, né? Não pode, né? Tem que respeitar as regras da igreja. Tira férias. Eu não sei se esse podcast vai sair na ordem, na sequência que foi da Isa. A Isa acabou de gravar, mas eu estou em ritmo de férias. Eu tô de bermudinha, tô de chinela havaiana. Pessoal, vocês não estão vendo realmente o backstage aqui. É porque não pega, né? Só pega da cintura pra cima. Tá de chinelo também? Eu tô de havaiana. Aí, ó. Eu tô em ritmo de férias. Então a gente realmente tá caracterizado com o momento que nós estamos vivendo. Espero que você também esteja aí de havaianas, né? Esteja aí com os seus familiares, com as crianças subindo as paredes, pintando a casa. Eu estarei tomando água de coco na piscina lá no sítio do vovô Nivaldo, meu pai. Pessoal, isso sim é eu uma não sei visão vocês, mas eu, do paraíso. Eu estarei ouvindo esse podcast que eu tô gravando hoje no paraíso. Oh, glória, aleluia. Então, com vocês, sem mais delongas, Vinícius Nascimento no Bíblia na Mesa. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre um tema, eu não sei, talvez o título seria Não Seja Simpático. Nossa. Mas eu quero falar sobre empatia, na verdade. Mas já vocês vão entender por que o simpático aí, né? Mas eu tenho percebido que a nossa sociedade como um todo, ela tá perdendo a sensibilidade de ter a empatia com o próximo. Muitas vezes a gente vê lá, né, quando tem... Uma prova disso é quando tem um acidente. A primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? É pegar o celular porque elas querem registrar ali o acidente, a pessoa toda destroçada ali. Elas querem registrar como diz, a cena de terror, ao invés de querer ajudar ali, tipo, o que eu posso fazer para tentar ajudar, tipo, talvez acalmar ali um familiar que sobreviveu, ou tentar ali ligar para ambulância, enfim. A primeira coisa que a pessoa quer é gravar ali, porque ela quer ser o primeiro para compartilhar, que tem até grupos de vídeos de acidentes, que a pessoa tem um prazer de ver, desculpa a expressão, mas a desgraça do próximo, assim, né?
E aí eu tenho refletido muito sobre isso, porque, sendo bem sincero com vocês, sendo bem vulnerável, eu tenho essa dificuldade de ter essa empatia com o próximo. É algo que eu lido e eu peço para o Espírito Santo para me moldar nisso, para tratar isso dentro de mim. Tem um pouco por causa do meu temperamento, só que eu não gosto de ficar, né, usando o temperamento como uma muleta. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, né? A famosa crente Gabriela. Então, naturalmente, eu sou uma pessoa melancólica, então eu tenho a tendência de só se preocupar comigo, e se está tudo bem comigo, literalmente, tipo, não estou nem aí pro restante do mundo. Só que quando a gente nasce de novo, a gente é da família de Deus, a gente não pode permitir que o nosso temperamento dite, né, as regras. A gente tem que ser como Cristo foi. A gente tem que sempre estar diariamente ali buscando se aperfeiçoar, o crescimento até que todos cheguem à estatura perfeita de Cristo. E aí, lendo Lucas 7:11, eu não vou ler aqui, mas é uma passagem onde Jesus ele ressuscita o filho único de uma viúva. Jesus estava entrando lá na cidade lá com os seus discípulos e a multidão o seguia. E aí, de repente, sai ali um velório. Tem lá a mãe chorando a morte do seu único filho, a Bíblia vai falar, né? Uma viúva com seu único filho. E aí Jesus, a Bíblia fala, ele teve compaixão, ele se compadeceu daquela cena. Ele olhou aquilo ali e falou, ele não falou, né? Não está escrito na Bíblia, mas eu penso, né? Que ele falou, nossa, eu posso sentir a dor dessa mãe, porque é um filho único. A mulher já era viúva, então já tinha perdido o marido, e aí a única coisa que sobrou foi o filho único, não tinha outros filhos, e de repente ela também perdeu o filho. Então imagina a dor que essa mãe estava sentindo ali. E aí Jesus, a Bíblia fala que ele se compadeceu. E essa palavra, né, compadecer, literalmente foi movido pelas entranhas, porque antigamente eles acreditavam que o sentimento estava nas entranhas ali, né, do ser humano. Ou seja, ele se moveu por compaixão. Então ele viu aquela situação e ele conseguiu sentir a mesma dor que aquela mãe estava sentindo, ele conseguiu sentir o mesmo sentimento que aquela mãe estava sentindo e em cima disso ele se moveu, ele agiu em cima disso. Aí ele fala, não chores, e aí ele vai e ressuscita ali o menino, e aí todo mundo fica com temor e depois começa, né, a perceber e a reconhecer que realmente esse é o profeta, né, de Deus e tudo mais. Só que o que me chama a atenção é justamente esse compadecer que Jesus teve, essa compaixão. E aí tem 3 palavrinhas que eu quero trazer aqui para vocês, que é simpatia, compaixão e empatia. E eu vejo muitas pessoas que elas ficam apenas no nível da simpatia. O que é simpatia? É quando é um sentimento de afinidade que atrai e identifica as pessoas. Só que é algo muito raso. Eu sou simpático, eu sorrio para todo mundo, eu consigo falar com todo mundo, só que eu só fico nisso aqui. Eu não consigo me aprofundar, eu não consigo compartilhar os meus sentimentos, as minhas emoções, eu não consigo compartilhar as minhas dores com essa pessoa. Eu fico apenas num relacionamento superficial. E eu vejo muitas pessoas apenas vivendo com simpatia. E está muito bom ser simpático, é uma coisa muito boa. Só que num relacionamento saudável, a gente tem que buscar em pessoas onde a gente consiga realmente aprofundar as relações. A gente consiga ser tão íntimo ao ponto de eu sentir a dor que você está sentindo e eu sentir a alegria que você está sentindo. E aí a gente vai para o próximo, que é a compaixão. A compaixão já é um nível mais profundo. Só que o problema da compaixão é que ela só é através da dor. Ou seja, é o sofrimento que sentimos ao ver a outra pessoa sofrendo. Então, sempre está ligado com dor, a compaixão. Então, eu vejo uma pessoa sofrendo e eu sinto essa mesma dor que ela, e aí eu me movo com compaixão, eu me movo por amor, porque eu estou vendo essa pessoa sofrer e isso me toca ao ponto de a dor dela é a minha dor. E aí eu me envolvo, né? E aí eu me movo com compaixão. Só que tem um outro nível que é a empatia, que a empatia ela independe se é algo bom ou ruim. Eu sinto o que a pessoa sente, mas também pode ser o sentimento bom. Tipo, se a pessoa está feliz, está alegre, eu consigo sentir essa alegria também.
Porque tem muitas pessoas que só conseguem sentir a dor da outra pessoa, mas não conseguem se alegrar com o próximo. E Romanos vai falar, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E muita gente só consegue chorar, mas não consegue se alegrar com a vitória do próximo, não consegue se alegrar com a conquista do próximo, não consegue sentir a mesma felicidade como se fosse algo seu, porque a gente é da mesma família, a gente é do mesmo corpo, somos irmãos em Cristo. Então não faz sentido eu não conseguir me alegrar com a sua vitória, me alegrar com algo bom que aconteceu com você. E aí a empatia, ela vem, o que é a capacidade de você sentir como uma outra pessoa sente, como você estivesse vivendo a mesma situação que ela. E aí você procura entender as emoções, os sentimentos, compreender. E aí é nesse nível que eu quero que vocês consigam alcançar. Porque, como eu falei, sendo vulnerável, eu tenho dificuldade de ter essa empatia, de me envolver emocionalmente, de realmente olhar, não somente segundo a carne, mas me conectar com a pessoa. E eu oro, é algo que eu peço para o Espírito Santo, assim, para que isso mude dentro de mim, para que eu consiga realmente me colocar no lugar do próximo e compreender a dor, compreender a felicidade, compreender a ansiedade, compreender o medo, compreender o sentimento daquela pessoa, para que eu consiga entender o que ela está passando e dessa forma eu consiga ajudar ela. Porque se eu não me coloco no lugar do próximo, como que eu vou conseguir ajudar? Como que eu vou conseguir dar algum conselho? Como eu vou conseguir dar alguma sugestão ou algum palpite? Porque se eu me coloco numa situação de fora e não me envolvo ali no sentimento, fica muito, muito superficial. Ah, não, você está sentindo isso porque você é fraco na fé. Não, você está sentindo isso porque você fez tal coisa. Não, não, não. Entre ali, entre no sentimento. Sinta o mesmo sentimento, sinta ali a mesma emoção para que você consiga realmente compreender o que aquela pessoa está passando. Porque não é porque você já, talvez, é mais maduro que você tem que menosprezar o sentimento de alguém que está iniciando agora. Os líderes de adolescentes que o digam, né? Tipo, vê lá o adolescente, o jovem, nossa, eu tô sofrendo porque o menino não respondeu a minha mensagem. Nossa, eu tô sofrendo porque aquela pessoa me deu um fora. E aí, para o adolescente, é o fim do mundo. Ela tá sofrendo, ela tá chorando por causa disso, mas quando você é mais maduro, você olha, nossa, mas isso é tão pequeno. Mas não adianta eu olhar com esse olhar de fora, eu tenho que entender, tipo, nossa, realmente, para a sua idade é uma coisa muito frustrante. Eu entendo, porque eu já passei por isso. E aí é o ponto, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. E não tem como falar de empatia sem mencionar a parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas 10, 25. Jesus vai falar, né, que existia um homem, e aí ele estava caminhando, ele foi assaltado, espancado por os assaltantes e ficou lá na beira do caminho. Daí passou um sacerdote, olhou aquele homem e ignorou. Depois veio um levita, olhou aquele homem lá no meio da estrada e ignorou. E aí vem um samaritano. Olha aquele homem, ele se compadece, ele tem essa empatia, ele conseguiu enxergar aquela dor, enxergar o sentimento, ele se colocou no lugar do próximo. Ele se colocou na situação daquele homem. E aí ele pega, cuida dele, cuida das feridas, coloca num cavalo, leva até esqueci agora, tipo um hotel, né? Hospedaria. E aí fala, ó, cuida desse homem, pode cuidar com o melhor que você tiver, e quando eu voltar, eu vou pagar a conta. Olha o nível que esse samaritano se envolveu com esse homem. E na época os samaritanos eram o povo excluído, o povo que tipo não tinha relacionamento com o povo judeu. Era visto com os maus olhos. Aí Jesus fala essa parábola para realmente mostrar. Porque qual é o problema também da empatia? Que a gente às vezes é seletivo com quem a gente é empático. Ah, não, se essa pessoa tem pensamentos diferentes de mim. Ah, não, se essa pessoa ela é de esquerda, eu sou de direita, eu quero que ela se lasque. Não, se ela votou no Lula, ela tem que se ferrar mesmo. Mas
como assim? O que tem a ver a opção política com a sua, não diria obrigação, mas o seu comportamento como cristão? Esse ano teve a tragédia, né, esse ano, a gente está em 2024, talvez está vendo em 2025, mas enfim. A tragédia lá no Rio Grande do Sul, as enchentes, né? E aí eu fico pensando, mas será que talvez se fosse no Nordeste, que a gente conhece que no Nordeste a maioria vota no Lula, as pessoas teriam essa mesma compaixão que elas tiveram com o povo do Sul? Ou será que a maioria ia falar, não, eles têm que se lascar mesmo, faz o L. Ia falar assim, né? Faz o L. E aí Jesus mostra esse samaritano que ele não foi seletivo. Ele não queria nem saber se era o mesmo povo, se era de etnia diferente, qual era a religião, se era de direita, se era de esquerda, se era do mesmo time de futebol ou não. Ele simplesmente se colocou no lugar do próximo. Ele sentiu o que aquela pessoa estava sofrendo. E aí ele pega, cuida e ainda manda gastar dinheiro. Ainda gastou dinheiro com o cara. Olha o nível que esse homem chegou. E aí Jesus pergunta, no final, né, para os fariseus, quem que foi o próximo? Aí eles respondem, né, o samaritano. Aí Jesus responde, então, pois bem, então vão e façam a mesma coisa. Não sejam seletivos. Não é porque a pessoa não concorda com você que você vai ignorar ela. Não é porque a pessoa não faz parte do seu grupo ali de relacionamento que você vai ignorar ela. Não é porque a pessoa talvez fez coisa errada que você vai ignorar ela. Porque para Deus não existe distinção. Aos olhos de Deus, todo mundo é igual. Deus ama tanto você quanto o bandido lá. Deus ama tanto você quanto o cara de esquerda que você odeia. Porque Deus não olha essas coisas. Deus olha o coração. E para Deus aquela pessoa é preciosa. E aí nós temos que conseguir enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Porque é somente através do Espírito que a gente consegue entrar nesse nível de empatia, nesse nível de compaixão. A gente sai da simpatia e entra ali no nível de compaixão, de empatia com o próximo. E a gente consegue entender o sentimento, o sofrimento. E para finalizar, lá em Hebreus 2, 17 e 18, vai falar que foi necessário que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Olha só que interessante, Jesus não sofreu porque ele gostava de sofrer. Ele veio, se tornou como um homem para poder entender o que a gente sentia, o que a gente passava, o que a gente era tentado. E aí, porque ele sofreu, ele passou por tudo isso, agora ele está apto. Não que ele não estivesse antes, né? Mas ele é tudo poderoso, mas agora a ajuda dele é no nível de tipo, agora eu entendo o que você está passando. Qual que é esse versículo, só para eu abrir aqui? Hebreus 2:17. Tá, obrigada. Agora eu entendo, porque eu passei por isso. Agora eu te entendo quando você pede ajuda a mim, porque agora eu passei por tudo que vocês passaram. Eu sofri o que vocês sofreram. E agora eu consigo ajudar. Não porque não pudesse ajudar antes, mas enfim, porque agora ele entende, ele compreende. E é diferente quando você ajuda, quando você já passou por aquilo. Quando você já passou por aquela situação. Você sabe que é algo diferente. Uma coisa é você falar algo que você nunca viveu, você só viu outra pessoa viver. Outra coisa é você falar algo que você viveu, experienciou, você experimentou. Você tem muito mais autoridade naquele assunto quando você passa por aquela mesma situação. Então, fique atento com o que você está passando. Às vezes você está numa situação difícil, está passando uma circunstância complicada, você está vivendo um período conturbado na sua vida. Mas se você está passando por isso, ao invés de ficar reclamando, comece a entender que no final você vai ter muito mais autoridade para falar sobre aquele assunto que você tinha antes. Porque você passou, sobreviveu, foi aprovado, se você superou. E agora, quando vem uma pessoa
compartilhar essa mesma situação que você passou, que você viveu, você sabe como ajudá-la. Você sabe como proceder, você sabe como falar, porque você experimentou, você passou pela mesma situação e aí você consegue se colocar no lugar dela e consegue enxergar como sair dessa situação. Eu lembro que o Paulo Borges, na conferência que a gente teve do Marvels, ele comentando, né, sobre quando um crente vai para o hospital. Em tese, no lugar do crente não é no hospital, porque nós somos curados. E Jesus já levou todas as nossas dores, nossas enfermidades na cruz. Então, se você vai para o hospital, é porque tem algum mistério ali. Então, não é porque você talvez não crê em Jesus. Mas quando você está no hospital, você agora representa um povo. Tipo, você está lá, então você representa um povo. Você está ali porque você agora está representando todas as pessoas que estão doentes. E aí você tem uma missão ali, você tem que agora orar pelas pessoas, porque você está ali, o seu lugar não é ali. E aí você começa a orar. Então, quando você passa por uma situação, quando você passa por alguma dificuldade, agora você representa um povo. Você representa agora todo um povo que está passando por isso, e por você ter passado, você tem autoridade sobre isso, você consegue se colocar no lugar desse povo, você consegue se colocar, você consegue entender com mais profundidade esses sentimentos, essas dificuldades, você consegue ajudar com muito mais eficiência. Então, seja mais empático, não tão simpático, tenha mais compaixão, fique atento ao que você está passando, ao que você está vivendo, porque eu tenho certeza que no final você vai usar essa sua experiência para conseguir falar, ajudar e curar as pessoas que estão passando por essa situação. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Amém. Muito bom, não seja simpático. Eu vou aderir isso para mim. E é engraçado porque quando a gente é acostumado a ser simpático, a gente realmente não usufrui daquilo que Deus tem para nós como relacionamento. E vou dar um exemplo assim para você, que eu sempre chegava na igreja no cinema, né, que é a igreja que a gente frequenta, e eu queria cumprimentar todo mundo. E o que eu percebi? Eu ficava minutos e minutos ali na expectativa de cumprimentar e eu saía dali frustrada. Por quê? Porque eu só fui simpática. E aí um dia eu parei e falei assim, mas Aline, quem te pediu que você tem que dar oi para todo mundo? Né? E aí eu tive esse choque comigo mesma, porque eu sempre fui ensinada a ser educada. E aí, se a gente sempre ficar só na educação, como você disse, a gente realmente fica muito limitado. E eu percebi assim, não, Aline, foca ali uma pessoa. Quando você chega, foca em uma pessoa, porque você não vai sair com esse sentimento para casa de que você foi roubada. Eu pensei, o que é esse negócio aqui? Peraí. Você não vai sair... Nossa, agora piorou, né? Você não vai para casa com o sentimento de que você foi roubada, de que você falou com todo mundo e não falou com ninguém ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes a gente está colhendo esse lado negativo de ser simpático, a gente quer ser educado, e no final a gente não está sendo efetivo naquilo que a gente foi chamado para fazer, que é se relacionar. E eu percebi isso assim muito gritante na minha vida, porque às vezes você é o cara que é o host, né? Sei lá, as pessoas estão indo na sua casa, as pessoas estão indo no lugar e você só está andando para lá e para cá e não está usufruindo realmente aquilo que Deus tem. Outra coisa que me barrava na simpatia, para você ter uma noção, é você não saber o nome da pessoa. E eu queria lá cumprimentar, falei assim, mas como que você começa com uma conversa? Você fala, oi, Vini, é a primeira coisa que você vai falar. E aí Deus de novo, meu cabelo tá torto. Ô, produção, me ajuda aqui, que eu não tô conseguindo tirar meu cabelo da minha orelha. Da minha orelha, não tô conseguindo tirar ele daqui de trás. Eu tirei e coloquei várias vezes. E aí... Ai, tô incomodada, como é que pode, né? Ninguém tava olhando pro cabelo. Ninguém tá olhando, agora que eu olhei falou, ali... vai todo mundo reparar E eu no seu não cabelo. sei, porque é o lado inverso, né? Então, você tá arrumando de um lado, é o outro que tá errado. Ah, boa, obrigada. Acho que eu queria parecer meio estilosa, cabelo meio... Aê, glória! E aí, daí Deus falou comigo, Aline, por que você tá falando com ninguém só porque você esqueceu o nome? Porque é isso, né? Você chega num hall, muitos visitantes numa igreja...
e você fica travado, assim, porque a pessoa sabe o teu nome e você não sabe. É um exemplo estranho, ridículo, mas é o que acontecia comigo e eu estava sendo simpática e não estava me conectando nos outros níveis que são mais profundos, são proveitosos, que geram relacionamento. Então, imagina a gente ficar presa a vida inteira numa simpatia, né? Eu acredito que é isso que as pessoas muitas vezes estão vivendo, né? Que aí fica só na superficialidade, né? Tipo, não consegue... Não é que você tem que também se abrir pra todo mundo, né? Você tem que ser seletivo, mas pelo menos ouvir as pessoas, entendeu? Pelo menos entender, ou parar de querer falar com todo mundo, porque é muito mais efetivo quando você ouve a pessoa ali e você se coloca no lugar dela e você consegue ser bem um sniper mesmo, dar uma palavra direcionada para aquela pessoa, do que você só fala, oi, tudo bem, como que tá? Ah, tá tudo certo. Aí você vai pro próximo. Aí você não escuta a pessoa, porque tá todo mundo querendo falar. Só que tem poucas pessoas querendo ouvir. E aí quando você para ouvir, e aí você tem essa compaixão, você tem essa empatia, cara, é muito... Pro visitante, principalmente, né, falando de igreja aqui, né? Sim. Pro visitante é muito especial, porque vai ficar marcado pra sempre. E a gente, prova é o que a gente ouve aqui no Open House, né? O que mais chama atenção é, cara, vocês pararam, ouviram e que aquilo me marcou. E a gente é fruto de pessoas que nos ouviram não só simpaticamente, né? A pessoa que escuta simpaticamente você, ela não consegue... eu lembrei de um momento onde eu e o Cal, a gente era namorados e tinha um outro terceiro que veio e se declarou pra mim na época, né? E aí a hora que você falou sobre o adolescente que tá passando pelas cartinhas, a mensagem, eu lembrei dessa situação, pensando, dando risada hoje, né? E teve uma pastora que me ouviu e muito séria, assim, ela falou assim, nossa, mas esse seu... não sei se a gente já era noiva, seu namorado, ele é muito nobre, né? E ela me deu uma perspectiva e uma seriedade, ela tratou o meu assunto como se fosse um assunto de realeza, né? Um assunto, assim, global, um assunto de vida ou morte. E por o fato dela tratar uma coisa que eu estava vivendo, que talvez para ela era tipo, é mais uma menina que está tendo uma dificuldade na vida. Não, ela tratou como se fosse realmente algo de vida ou morte. E é muitas vezes o que as pessoas estão passando, né? Porque os pequenos problemas delas vão levá-las a decisões grandes, né? Imagina, eu não teria casado com o Cal, não teria tido a Melanie, Taylor, Calvin, Bethany. Então é uma decisão séria. E talvez naquele dia ela tava assim, nossa, tipo, tô aqui num retiro de 20 jovens, tipo, só tô aqui. E não, né? Pro fato dela ter tido essa conexão, mudou a minha vida para sempre. E a gente é fruto dessas pessoas, né? É isso, As pessoas, elas estão desesperadas querendo compartilhar as dores. Principalmente dor, né? A gente fala de felicidade, porque felicidade a pessoa, ela vai falar pra todo mundo, né? Quando tá feliz. Mas principalmente a dor ali. E não menospreze isso. Então, às vezes, pra você, era algo muito grande. Aí, você vê uma pessoa de fora, mas é pequeno. Você vai passar, não. Se coloca no lugar dela. Pra ela é importante. Então, pra mim também é importante. Então, vou parar, vou ouvir. Isso é se colocar no lugar, né? Tipo, é você ter o mesmo sentimento ali. Ter o mesmo sentimento, entender e ter a mesma emoção da pessoa. E a gente vive exatamente essa história que você falou, né? A gente vive isso assim, mas o cara é samaritano, né? O cara é atleticano, o cara é da esquerda, que você falou. E quanto mais a gente se divide, mais difícil é de se conectar, né? Porque eu penso assim, alguém outro vai passar ali e cuidar. Talvez isso alguém pensou, algum samaritano vai... Mas naquele dia não passou samaritano. E se não tivesse passado samaritano, ele ia ter ficado ali, né? Teria morrido ali. Morrer. E por isso que é importante a gente se conectar com a humanidade das pessoas, né? E não com o que você gosta. Mas ele já tem 80 anos. Né? Pra que eu vou tocar uma pessoa de 80 anos? Deixa os caras de 80 tocar os de 80. E não, a gente precisa ter essa responsabilidade de se conectar com a humanidade, né? E não com estilo, com... Uma coisa que me marcou também foi o... lá da África, o Leon. Ele sempre falava a mesma coisa. De diferentes formas. Ele pegou 10 vezes aqui, falou sempre a mesma coisa, de diferentes maneiras. Mas uma coisa que sempre chamava a atenção. Não olhe mais ninguém segundo a carne. Olhe segundo o Espírito. E eu acho que o Espírito tem um papel importantíssimo nessa empatia. Porque você olhar para a pessoa, não o que ela está mostrando, mas o que está dentro. Aquele sentimento que está lá dentro. E aí o Espírito Santo vem dar aquele insight, aí você vem com um rema na pessoa e pum. Então,
não olhar ninguém segundo a carne, olhe segundo o Espírito. Que aí você consegue se conectar nessa profundidade aí. É isso aí. Você sai da simpatia e entra ali na compaixão, na empatia. Então, ao invés de ser simpático, você tenha compaixão, tenha empatia, né? Seja assim como Jesus, ele se identificava. E ele chorou mesmo que ele ia ressuscitar, né? Ele tem várias outras compaixão. passagens que teve compaixão, que ele viu a multidão lá passando fome, se compadeceu. Enfim, Jesus se colocava no lugar das pessoas. Jesus tinha esse entendimento. Muito bom. Então, eu queria agradecer a sua presença, já desejar, mas queria finalizar também ainda com uma oração, né? Declarando, frisando novamente isso no coração, no dia, né? Eu creio que essa é uma palavra específica para muitos que estão ouvindo aqui, era o que você com certeza precisava ouvir para o seu dia. E eu creio que a sua tarde não vai ser diferente, porque você vai ter um olhar novo sobre a vida das pessoas. Se puder orar com a gente. Tá. Você concordou comigo? Amém. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos traz novidades. Muito obrigado porque a Tua palavra sempre se renova e nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu creio que essa palavra encontrou corações férteis, encontrou solos, ó Pai, propícios Amém. para que a semente possa crescer e frutificar, ó Pai. Eu oro para meus irmãos que estão me ouvindo, que o Senhor, ó Pai, coloque dentro deles, ó Pai, essa empatia, essa compaixão pelo próximo. Que possamos olhar ninguém mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que possamos estar sempre direcionados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Que possamos sempre estar atentos ao que o Senhor quer falar, quer fazer na vida do nosso próximo, Amém. Pai. Que a gente não venha se distrair com os nossos fazeres, nossas tarefas, nossa vida, mas que possamos sempre estar atentos ao próximo, possamos sempre estar atentos ao nosso irmão está precisando, Pai. Que o Senhor possa sempre estar nos direcionando em tudo que fizermos, que o Senhor possa nos encher, Pai, dessa empatia, dessa compaixão, que possamos sentir o que as pessoas estão sentindo, que possamos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, descansar com os que descansam, correr com os que correm, enfim, Pai, que possamos, ó Pai, sempre estar atentos à Tua voz, ao Teu Espírito Santo, e que possamos, ó Pai, dessa maneira impactar ainda mais pessoas através do Teu Evangelho, Pai. É o que nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Amém. Vini. Então, Obrigado, que pessoal. a compaixão seja essa autoridade e a unção que você precisa para tocar as pessoas nessa semana. E até a próxima. Até. Eba!